Shalom Adonai, Deus abençoe você. Mais um dia estamos aqui para meditarmos na igreja, carta à igreja em Sardes, capítulo 3 de Apocalipse. Então vamos ver essa igreja. Essa igreja é uma igreja que achava que estava viva, mas ela estava morta. Morta por quê? Por causa das práticas que ela estava fazendo. Nós estamos lembrando aqui que nós estamos por volta do ano 1200 aqui, certo? A 1517 depois de Cristo. É o período que vai corresponder a essa igreja. Amanhã nós vamos ver sobre o que aconteceu na igreja nesse período. Então, igual a igreja de Tiatira. Por que eu não fiz o vídeo das outras igrejas, o que estava acontecendo? Porque era algo não tão marcante. Mas aí, a partir de Tiatira, começou a acontecer algo marcante nas igrejas. E aí nós vamos ver então carta à igreja em Sardes. Hoje nós vamos poder ver versículo por versículo. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já estudamos sobre esse número 7, que é o número da perfeição, o número da plenitude. Então o Senhor está falando aqui a respeito do poderio dele, da onipresença, onisciência, onipotência. Ele sabe de tudo, vê tudo, está ciente de tudo, tudo que está acontecendo. Conheço as tuas obras, que têm nome de que está vivas, mas na realidade vocês estão mortos, ou mortos. Já viu aquele povo que parece ser uma família, assim, uma família bonita, uma família amorosa, e na realidade uma família morta, destruída? É isso que está acontecendo com essa igreja, tá? Versículo 2: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Misericórdia. Quem está falando aqui é Deus. E Deus está falando aqui para a igreja: olha, eu não estou satisfeito com o seu trabalho, eu não suporto mais o que vocês estão fazendo. Imagine Deus falar isso para você. É isso que Deus está falando aqui para a igreja de Sardes. E a igreja passou por esse período, e todos esses períodos que nós estamos falando aqui que a igreja passou, até hoje ela está assim. Quantas igrejas, né? Quando eu falo igreja, eu estou falando pessoa, tá? Porque a igreja é a pessoa que é a igreja. Quantas igrejas que parecem ser uma igreja viva, alegre, e não é? Quantas pessoas parecem ser genuinamente cristão e não são? É isso que o Senhor está falando. E o versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda e arrepende. O Senhor chamando aqui a igreja ao arrependimento, semelhante à igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja. Então o Senhor está falando: olha, presta atenção no que vocês já ouviram, o que vocês já aprenderam, as exortações, todas as consequências dos erros de vocês, arrependa. Já viu quando o pai chama o filho e fala: meu filho, para com isso, olha as consequências, olha o que você já passou, e cuidado para você não passar de novo? É isso que Deus está fazendo aqui com a igreja. E ele fala aqui, ó, diz aí também, né, para estar vigiando, né, certo? Para que eles não venham a cair. E aí ele fala aí, ó: arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor está falando: olha, a qualquer hora eu vou vir, que vai ser o arrebatamento, e aí vocês vão ser pegos de surpresa. Presta atenção. A igreja, as pessoas hoje vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Não vai voltar hoje não, vai demorar, porque já tem 2000 anos. Daqui 2000 anos, talvez ele volte ou mais. Algumas pessoas vivem como se fosse assim, ou como se estivesse falando assim. Então, essa é uma palavra de alerta para mim e para você. Eu pergunto para você que está me assistindo: como você está vivendo? Como que é o seu estilo de vida? O que você faz durante o dia? Onde é que está seu foco? Quais são os seus desejos, seus prazeres? O que você tem procurado em primeiro lugar? Se é o reino de Deus, se é a justiça de Deus, se em primeiro lugar você tem enchido do Espírito Santo, se em primeiro lugar você ama a Deus e o próximo como a ti mesmo. E o versículo 4, tens contudo em Sardes, presta atenção, mais chicote, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Ele está falando aqui, ó, poucas pessoas que não se contaminaram. Recentemente, presta atenção no que eu vou falar, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Recentemente eu falei na igreja que o Brasil, nós temos aí em torno de 220 milhões aproximadamente de pessoas, 220 milhões, 80 milhões professam ter Jesus como Senhor e Salvador. E pelo fruto, eu estou julgando pelo fruto,
Porque você conhece o fruto, você conhece a árvore pelo fruto tem como você julgar. Então, dos 80 milhões, eu creio que 70 milhões não são cristãos, por causa do fruto, por causa do estilo de vida que vive, o resultado da vida dele, uma vida sem oração, uma vida sem consagração, uma vida sem bom testemunho, uma vida sem a pregação da palavra, uma pessoa que não vive o que Jesus diz para viver, ir, fazer discípulo, batizar e discipular. Você que está me assistindo, quantos discípulos você tem? Quantas pessoas você discipula? Quantas pessoas está sendo preparada para batizar por você? Em quem você formou o caráter de Cristo? Fica aí essa dica, tá? Versículo aí, continuando também, no versículo 4. Algumas pessoas que não se contaminaram, ainda têm suas vestiduras brancas e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O Senhor está falando, olha, essas pessoas vão andar junto comigo. Versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de teus anjos. Presta atenção, ele não vai apagar o nome seu do livro da vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. E ele não vai apagar se depender do jeito que você anda. Há uma condicional. Por isso que eu acredito que a pessoa pode perder a salvação, dependendo do estilo de vida que ela vive. Ele está falando aqui, ó, dependendo do jeito que você viver, se vocês não se contaminarem, certo? Se vocês não mancharem a sua integridade, o seu caráter, você ser um verdadeiro cristão, quando eu voltar, vocês vão viver juntamente comigo. E para encerrar, aí, ele fala aí no versículo de número 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe você e a sua vida. Amanhã nós vamos ver, no período do ano 1200 ao ano 1517, o que aconteceu aí na igreja, de acordo com a igreja de Sardes. Até amanhã, querendo Deus. Se esse vídeo foi bom, compartilha aí, dá um joinha, comenta. Vamos compartilhar esses vídeos para abençoar mais vidas?